Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar o estudo das frações. As frações nada mais são que uma divisão, em que o número que vem em cima é dividido pelo número que está embaixo. O número que está em cima, ele é chamado de numerador, enquanto o número que está embaixo é chamado de denominador. Se eu tiver uma situação, por exemplo, em que eu tenho uma pizza com 8 pedaços e eu quero dividir ela para 4 pessoas, com quantos pedaços cada pessoa vai ficar? Eu tenho 8 pedaços e eu vou dividir eles para 4 pessoas. Essa divisão aqui, ela pode ser reescrita tanto em forma de fração quanto na forma de divisão. 8 dividido por 4 é igual a 8 dividido por 4, que é igual a 8 dividido por 4. Todas essas divisões aqui vão ter o mesmo resultado, que é 2. Então, essa fração aqui é igual a 2. Quando o numerador é maior que o denominador, 8 é maior que 4, essa fração é chamada de fração própria. Agora, olha nessa situação 2 aqui. Se eu tenho uma barra de chocolate e eu quero dividir para 2 pessoas, você concorda comigo que eu não vou poder dar uma barra para cada pessoa? Porque se eu fosse dar uma barra para cada pessoa, eu ia precisar de, no mínimo, 2 barras. Mas eu só tenho uma para dividir para 2 pessoas. Então, eu vou ter que dividir essa barra ao meio. Então, eu tenho uma barra e eu quero dividir ela para 2 pessoas. 1 dividido para 2. 1 dividido por 2. Quando o numerador é menor que o denominador, essa fração é chamada de fração imprópria. Quando a gente divide um número menor por um maior, a gente tem que colocar um zero, uma vírgula e acrescentar um zero aqui. Então, eu fica 10 dividido por 2, que dá 5. Então, 1 dividido por 2 é 0,5. 0,5 representa metade da barra. Então, uma barra vai ter que ser dividida em 2, para dar um pedaço para cada pessoa. Aqui eu tenho 2 exemplos de frações. A primeira fração é uma fração própria, que o numerador é maior, e a segunda fração é uma fração imprópria, em que o denominador é o maior. Nessas 2 frações, como a gente vai ter que fazer a divisão delas, a gente pode fazer aqui no cantinho. 9 dividido por 2. Qual o número vezes 2 que dá 9? Difícil. Mas tem um 4 que é perto, porque 4 vezes 2 dá 8. Então, 9 menos 8 sobra 1. Se eu colocar um zero aqui, 10 dividido por 2, se a gente pôr um zero aqui, tem que pôr uma vírgula aqui. Então, 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 é 10. Então, sobrou 0 aqui embaixo. Então, 9 dividido por 2, eu posso dizer que é 4,5. Porque 4,5 vezes 2 é igual a 9. 5 dividido por 6. 5 dividido por 6. Como esse número é menor que esse, a gente tem que fazer o quê aqui? Colocar um zero, uma vírgula e um outro zero aqui. Então, toda vez que esse número for menor que esse, a gente põe um zero, uma vírgula e outro zero ali. Agora, ficou 50 dividido por 6. Qual o número que é o mais próximo? Acho que é o 8, porque 8 vezes 6 é 48. Então, vai sobrar 2. Aqui a gente continua 20. 20 dividido por 6, 3. 3 vezes 6 dá 18. 20 menos 18 sobra 2. Então, vai continuar esse 3 aqui infinitamente. Então, eu posso dizer que 5 dividido por 6 dá 0,833 infinitamente. Agora, a gente também vai falar sobre as frações que são equivalentes. Essas frações equivalentes são aquelas que possuem o mesmo resultado. Como que a gente consegue determinar uma fração equivalente? A gente pode multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, se eu tenho 8 dividido por 4 e eu multiplico em cima e embaixo por 2, com quantos que eu fico? 16 sobre 8.
16 sobre 8 também é igual a 2. Aqui, se eu multiplicar por 3 e por 3, em cima e embaixo, eu tenho 24 sobre 12, que também vai ser igual a 2. Agora, se eu dividir em cima e dividir embaixo, quanto será que vai dar? 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, também vai ser igual a 2. E se eu dividir isso aqui por 4? 8 dividido por 4 é 2. 4 dividido por 4 é 1. 2 dividido por 1 é 2. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam que a fração é o número de cima dividido pelo número de baixo. E não se esqueçam dessa relação aqui. Quando o número de cima for menor que o número de baixo, tem que acrescentar um zero, uma vírgula e mais um zero aqui, até que esse número aqui seja maior que esse. Se tiver 1 dividido por 20, vão ser 2 zeros aqui, vai ser 0, e 0 de novo, tá bom? Com a prática vocês vão aprendendo e no próximo vídeo eu vou estar explicando mais sobre esse assunto.